Bem-vindos a mais uma história de terror, só que dessa vez não na barraca, não na fogueira, e sim, pela primeira vez, na prisão, na cadeia. E hoje peguei aqui meus amigos presidiários que estão presos aqui na fazenda, alguns por crimes hediondos, outros injustamente. Cada um tem sua história, mas hoje o que eu quero saber é a sua história de terror. Alguém aí tem uma história de terror, algo sobrenatural? Alguém quer levantar a mão aí, tem uma história que tipo lembra aí? Eu tenho uma aí pra mim. Você tem uma? Quem mais? Eu também tenho uma. Tem uma, quem mais? Também tenho. Tem Lomba? Tem uma? Certo. Então hoje eu vou pegar alguns relatos de vocês pra gente saber. Isso aqui é uma série onde a gente conta relatos. Então se você tem algum relato, você já viveu alguma coisa sobrenatural, tá? Tem que ser algo sobrenatural na sua vida? Já comenta aqui nos comentários a sua história que eu quero ler, quero ouvir. E vamos começar então aqui primeiramente. Começar por você, senhor. Seu primeiro presidiário, chega aí, gruda aqui na grade. Se apresenta pra galera, seu nome, idade e por que tá preso. Meu nome é Luiz, tenho 27 anos, eu fui preso injustamente por outras pessoas aí, mas a lei tá correndo atrás. O meu relato foi quando eu fui na trilha da Macumba. Ah, você foi? Eu fui. Você colocou ele lá ou... Onde que você foi? Na trilha da Macumba lá. Não, ele Da é encruzilhada Da da Encruzilhada, Macumba. Encruzilhada da Ah, Macumba. não, Trilha da Macumba É. você ia lembrar bem mais. Cê é louco. Trilha da Macumba, eu já fui algumas vezes, é a pior lenda pra mim. Até mesmo pior que a árvore. Pra mim é. Mas você foi o pós. Sim. Só que você foi então numa encruzilhada, que é É, bem encruzilhada, pesado também. sim. Mas o que aconteceu? Me conta. Então a gente foi lá e eu tava já com o corpo ruim, tá muito corpo ruim. Nós gravamos lá tudo certo. Doente? Não, pesado, corpo pesado, tremedeira. Depois da gravação. Depois da gravação. E no caso ele tá ajudando o Boto, né? Boto, é isso? Isso, tô treinando ele com um cameraman, tá ficando bom. Tá. E você foi como cameraman de lenda. Sim, fui lá pra gravar. E eu tava sentindo muito mal, fui pra minha casa, depois não consegui dormir. E eu tive uma paralisia do sono. Depois da Isso, não consegui dormir, cheguei em casa e eu tenho até a mensagem que eu mandei mensagem pro Boto, que eu não tava bem. Na minha casa tem 2 portas de vidro que dá acesso à frente do portão da minha casa. E eu não conseguia dormir, eu tava me sentindo sufocado, eu vi um homem todo de preto segurando o meu pescoço, eu queria acordar, não conseguia. E a porta da minha casa de vidro, ela abriu sozinha. Caraca. Abriu sozinha. Você chegou a ver? Cheguei a ver a porta, minha mulher é prova disso. E no portão da minha casa é cheio de grade, tinha um homem sentado no meio da calçada. Lembrando que o levantei. dia que a gente foi lá, Renato, tinha muita oferenda, tinha até um cavalo, né, Lomba? Isso. O cavalo inteiro que os caras sacrificaram, né? Caraca, foi pesado. saiu Numa dessas eu encruzilhada. nunca fui tão pesado assim. Sim. Nossa, velho. E aí eu levantei e fui até o portão pra falar com esse senhor, que ele tava sentado no meio fio. Depois da paralisia, você Depois acordou? da paralisia, levantei e eu tava no portão da minha casa, com o portão aberto. A minha mulher foi lá e falou com quem que eu tava conversando. Eu falei, tô conversando com o senhor que tá na frente. E ela falou, não tem ninguém. Eu falei, ele quer uma água. Aí ela me pegou, me levou pro quarto. Quando eu acordei, era no outro dia de manhã cedo, o tio do meu amigo morreu. Caralho. Contei até pra ele, cheguei a falar pra ele. Caralho. Eu já ouvi falar dessas paralisias do sono, gente. Tem muitas teorias, mas até hoje, vocês acreditam que até hoje nenhuma ciência, nenhum médico conseguiu falar o porquê acontece? Então até hoje ninguém sabe, né? Então, alguns estudos de pessoas paranormal diz que na verdade a paralisia do sono realmente é quando o algo mal consegue te tocar por algum motivo. Então é muito importante a gente sempre estar fechado com Deus, corpo blindado, sempre com sair de uma lenda. A primeira coisa que a gente faz, mano, a gente não tinha muito esse costume, mas antes de ir pra uma lenda, orar, pedir proteção. No meio, orar, pedir proteção, clamar por proteção. E depois também é muito importante o pós. Então, que sirva de lição pra você. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente esquece Deus. Acontece comigo também, sou o pior pecador nessa parte, sou eu, então... Mas que sinistro, mano. Bom, eu vou aproveitar o gancho de uma lenda, vou contar uma história minha também. E o Boto Marcelo vai lembrar desse dia. Tinha uma lenda pra gente ir, era a lenda do corpo seco. Só que a lenda do corpo seco, ela é muito abrangente. Porque é uma mata que tem várias histórias. Não é só corpo seco. É uma mata que fica perto de uma área
É uma área meio de queima de arquivo. Realmente existe isso lá. É uma área pesada, gente. Até de dia eu vou lá. Eu tô falando do próprio Corpo Seco. De dia você vai lá, até de dia eu já fiz algumas trilhas lá, às vezes de moto. Cara, me sinto estranho, me sinto que tem alguma coisa. Não é uma paz. E nessa noite a gente foi e eu pedi pra ir um policial comigo. Não era o Jota, né? O Jota tava junto, mas não era o Jota. Por que um policial? Porque é uma área perigosa. O Corpo Seco é uma área perigosa. E às vezes é perigoso até pra própria polícia. Porque às vezes a gente tá armado entrando na mata. Se alguma polícia estiver passando por trás da gente e ver a gente armado, é complicado. Eu consegui imaginar na pele do policial, cara. Você vê um cara de fuzil. Tu não vai dar oi pro cara, ô, baixa a arma. Dependendo, aqui na nossa cidade, dependendo do jeito que atira primeiro e pergunta depois. Pro bem do policial. Então a gente tem um pouco de receio. Tanto a gente ser pego pelas costas, então a gente deixa um policial fazendo essa contenção pra gente, sempre algum amigo e tal. E esse policial, cara, esse dia não tava muito bem, a gente tava descendo pro Corpo Seco de carro, eu tava dirigindo. Esse policial começou a falar de uma ocorrência que ele tinha vivenciado naquela semana. E era algo de possessão. E eu falei, nego, não gosto de ouvir, nego. E muita gente inverte as coisas, acha que por eu ser caçador de lenda, eu sou aquele cara corajoso, aquele cara que bate no peito. Muitos podem até zoar, você é o corredor de lenda. Cara, eu tenho medo real, sempre tive. Eu nunca fui bate no peito, é eu. Nunca tenho medo, mas eu faço acontecer, eu vou. E eu falei, nego, não conversa, fala não. Ele foi falando na ocorrência pra mim, ó, cheguei lá, o cara tava falando umas línguas diferentes, falando algumas vozes, e aquilo lá foi, cara, não fala pra mim. Não fala pra mim, cara, E ele insistiu, você tava no carro comigo? Tava no Eu carro. também tava. Você tava... Me fala um pouco como foi até o carro. E ele queria falar, você falou assim, para que senão vai voltar todo mundo a pé. Eu vou sair andando no carro. Você falou, e ele continuou. Ele insistiu. Ali eu já vi que você já não tava curtindo mais a conversa. E ele tava insistindo na história dele. E eu falei, nego, eu não quero. Eu falei pra ele, tem uma regra nossa, a gente vai pra uma lenda, a gente não vai conversando de assombração no caminho, cara, a gente já vai enfrentar um bagulho ruim. Você já vai pilhado. Cara, quando descer aquele Corpo Seco, a primeira coisa que veio é aquele de ansiedade e pânico. Bateu, bum. Quem tem, sabe. Quem nunca teve crise de ansiedade não sabe o que é. Nunca vai entender. E quem não tem crise de ansiedade, não tem crise de pânico, você é abençoado, irmão. Não que nós não seja, mas tu é abençoado com uma das maiores dádivas da vida, porque é muito ruim. Eu já cheguei com pânico. Quando eu entro assim na mata, eu lembro, tava igual assim hoje, tava estrelado o dia assim. Quando eu desço o carro, eu falei, Renato, foda-se que você tá passando mal. A lenda tem que acontecer. Quando eu olho pra mata assim, ó, eu falo assim, o mal tá ali. E eu já fui lá várias vezes. Eu sempre falei, tem algo ali. Agora, o mal tá ali, não. Eu falei, o mal tá ali. E a mata tava muito estrelada, tava mais escura do que parece. Mais escuro do que parece, eu olhei do nada, mano. Eu vi de longe assim, ó, só os trovão vindo. Do nada, foi coisa de 5 segundos. Veio, fechou. Lembra, começou a chover do nada. Do nada. Lembra? Lembra. E eu geralmente não uso como desculpa. Eu falei, mano, isso aqui é a maior resposta, que não é pra gente entrar nesse dia. Ó, arrepio falando, nossa, ó. Arrepio falando. Eu falei, não é pra nós entrar. E eu falei, pela primeira vez aconteceu um cancelamento de lenda na porta da lenda. Eu falei, a gente não vai entrar. E você não entendeu muito bem, né? Não. Você falou, porque você não tava sentindo nada. Eu falei, não, mano, tamo aqui, já vamos pra lenda. Eu falei, já tamo O aqui. que eu falava? Não, vamos embora. Não é pra fazer, acabou. E lembra da chuva? Lembro da chuva, na hora. Eu falei, não, a gente dá um tempinho, já vai parar. Você, não, vamos embora. Quando a gente saiu da lenda, a chuva parou. Não era pra nós ter entrado naquele dia. O que eu aprendi com isso aí, gente? A culpa às vezes não foi do cara que tava contando a história, não é nada, mas a gente sente quando tem algo de errado. Só que às vezes, por muitas vezes, a gente disfarça esse sentimento. E às vezes a gente quer passar por cima dele. E é normal a gente passar por cima das nossas dificuldades, isso tem que acontecer. Mas tem coisas que te avisam muito forte. E eu não sei o que seria da gente ou de mim naquela noite se a gente entrasse naquela mata. Eu tenho essa dúvida, mas eu nem se eu voltasse lá eu queria saber o que ia acontecer. Porque eu senti que a partir do momento que eu entrasse naquela mata, minha vida ia mudar pro resto da vida. Eu sabia disso. Porque eu acho que é aquele dia que eu tava mais com o corpo forte, aberto, né? Vamos dizer assim. O corpo, cara, eu tava me sentindo totalmente desprotegido, em pânico, encurralado. E é a sensação. Você viu alguma coisa? Não vi. Essa noite eu não vi nada. Eu olhei pra mata e falei, o mal tá ali. Eu só falei isso, o mal tá ali. Não vamos entrar. E aquela noite não teve, aquela segunda-feira, foi domingo isso, na segunda-feira não teve lenda.
E aí, cara, eu tenho que ler os comentários. Pô, não teve lenda de novo, não sei o quê. Uns até vão estar com preguiça. Não é fácil gravar lenda, gente. Não é fácil gravar lenda. Não é fácil. Muita gente fala, não, às vezes você tá na sua casa, tá em casa, tá sentadinho, tá deitado, é legal assistir lenda. Mas quando uma lenda sai, tanto minha, tanto do Caçador de Lenda Elite, é um sacrifício muito grande que a gente faz, mano. A gente sai de casa, sai do nosso conforto, sai da nossa proteção, porque a gente vai pra um lugar inóspio. Não tem ninguém lá, irmão. As casas que estavam lá, não tem mais ninguém morando lá. E tem um motivo pra ninguém estar morando numa casa abandonada. Aquela casa não foi abandonada à toa. Aquela casa tá vazia por algum motivo. E é nos lugares que a gente entra. Então, serviu de lição isso, cara. Eu senti, eu falei, não, pela primeira vez eu vou cancelei a lenda e não foi covarde da minha parte. Eu me senti covarde, mas não foi covarde, porque eu senti que numa dessas lendas aí tudo pode mudar por causa da vida. E não foi isso. Então, não sei se foi de terror essa história, mas eu senti te contar aqui. O que você tirou daquela noite assim, não sei? Não, eu realmente não entendi nada, mas pela sua postura eu acreditei em você, de que tinha alguma coisa errada. E o Celon, o Boto, você tava comigo? Eu acho assim que, não só essa lenda como outras, né, a gente já teve problema. Eu acho que isso é um bom necessário, a gente sempre acreditar um no outro. Se um sentir de não entrar, não vamos entrar, cara. Tá ligado? Eu acho que às vezes a gente não dá bola. Ele não quer ir, ele não tá com vontade de ir. Ele tá com medo. Então, se um não quer ir, como a gente é um grupo e é uma família, eu acho que a gente tem que ficar atento a essas coisas que acontecem, mano. Você fez o certo. Aquele dia eu tava junto, o Lomba também tava. Só que eu tava em outro carro. E a gente não foi pra lenda. A gente chegou lá pra gravar. E a gente tava com a estrutura completa. Com tudo. Mas era só chegar e gravar. Até lanche, né? A gente tava com o carro cheio de lanche e tudo. A gente voltou embora, cara. A gente voltou embora, é verdade. Mas olha só como vocês lembram, foi triste, porque, mano, eu nunca fez isso, né? Foi, porque ficou bem estranho. Foi aí Mas você não sentiu nada de estranho, não, Não, porque eu não cheguei, eu tava um pouco mais atrás, vocês chegaram antes lá, né? Eu tava mais atrás com os equipamentos. De repente, já vocês passaram de volta. Daí eu, no celular deles, o que aconteceu? O Renato não tá legal, velho. Eu disse, o que aconteceu? Mas eu tava bem. É que eu não vi você ali naquele momento, né? Na casa. Na casa eu tava antes, de boa. mas aí sim, tava de boa, tranquilo, feliz até da vida. Vamos gravar, vamos lá, fazer uns vídeos legais, vamos atrás do negócio. Aí vocês cruzaram e daí mandaram mensagem no telefone, volta, Renato cancelou, não tá bem. Daí realmente quando nós tava saindo, nossa, caiu o toró de chuva, que eu até fiquei com medo de dar pra mim não sair, porque lá tem um morro forte, né? Uhum. Aí nós chegamos na casa, quando nós chegamos na casa já não tava mais chovendo. Aí, e daí lá na casa, eu vi que você tava estranho pra caramba, né? Foi. Você tava bem Bom, diferente. é isso. É uma história que eu nunca contei aqui, tô contando. Quem é o próximo? Quem é o próximo aí, Teco? Cheguei, Teco, aqui perto da grade. Conta aí pra nós sua história. Mano, eu tenho uma história de um local que a gente morou há uns 15 anos atrás. Você e o mais Thiago ou menos. Reis. Eu, Thiago, minha família inteira. Aham. Quando nós chegou nessa casa, foi em Cambé. Foi uma casa que a gente se mudou, foi uma das primeiras casas que a gente chegou em Cambé. E quando a gente chegou nessa casa, eu não conhecia muito pessoal, mas uma galera contou, não sei se até o Thiago já contou essa história aqui, mas tinha um posto de luz, era um sobrado, e tinha um posto de luz bem assim de frente pra rua. Não era das crianças não, né? Não. Mas você tá ligado das crianças não? Não sei, acho que não. As crianças aqui morreu. Não, não é essa não. Não, é Que outra. inclusive eu confirmei essa história com o delegado da época, cara. Sério? O Thiago um dia contou que entrou pra salvar umas crianças que fez a gente sobreviver. Não, mas não é essa aí não. E o delegado, Essa eu conversei com o delegado. Essa é uma história que ele vendia churros, não é? Vai, continua Tá. a sua. E tinha Mas isso é só um pedaço da história, o Tá. bagulho louco vai acontecer agora. Tinha esse posto de luz e a galera falou que há um tempo atrás... O que é um posto de luz? Sabe quando tem um buraco assim no telhado e é só pra descer a luz ali? Tipo, você coloca uma planta, alguma coisa. Caraboia. O que é uma caraboia? Uma abertura no telhado ou às vezes com tijolo transparente. Mas é aberto? Só pra É ter- aberto. Só pra ter Mas não entra água dentro da casa? É pra isso mesmo. Mas Entra água dentro da casa? Não, é fechado, tem É via, como tem se fosse tudo. um jardim no meio da casa. jardim Tá. de inverno. Tá colocando uma imagem aí. Então, assim, é um jardim de inverno dentro da casa. Isso é coisa de rico, né? Vai falar pra você que era uma casa bem legal pra época. É? Aí tá, a galera pegou a molecada que morava nessa rua. Eles falaram que um tempo atrás eles via durante alguns dias um negócio de fogo. Isso é o que eles falam, isso ainda não chegou a presenciar. Mas saiu uma bola de fogo de dentro desse negócio toda noite. Ficava lá em cima rodando e ela baixava lá pra dentro. Isso aí, né, já achou estranho quando chegou lá, né? Mãe do ouro. Falou, mas que diabo é isso?
Passa alguns tempos, né, descobre que de frente onde a gente mora era uma fábrica de caixão, certo? Onde vocês moravam? De frente. Aham. Era uma fábrica. Tanto é, se quiser pesquisar lá hoje, ó, Rua do Café, Jardim São Francisco, que é lá, já. O bagulho é uma fábrica de caixão. Tinha um vizinho nosso, que é um vizinho meio, vamos supor, na época eu achava que ele era meio doido. Ele tinha uns negocinho meio estranho, mexia com algumas coisas estranhas, esquisitas. Eu achava que ele era meio doido. E teve uma época que a gente ficava na rua muito tempo de noite, tipo, até de noite, muito tarde, e ficava fritando batatas, as coisas no chão. Só quem é molecada raiz vai lembrar dessa época. E teve uma época que, desse negócio de caixão, existia um portão que saía de frente pra rua onde a gente morava. Era uma rua que era, tipo, ela não tinha vertentes assim, sabe? Não cruzava a rua. Era uma rua que só ia. Tipo. E de frente com essa rua onde era a fábrica do caixão, tinha uma data vazia, que cruzava até a outra esquina, na rua de baixo. Que era o milharal. Que é onde que a gente brincava de esconde-esconde. Num dia... Esconde-esconde. Você se escondiu o que no outro? Ah, para com isso. Viado, é sério. Nesse dia, os caras estavam tudo na rua. Nessa hora eu não tava pra dentro de casa. O Thiago também não tava. Nessa hora, um carro pegou, quebrou o portão dessa rua ali onde que é a fábrica de caixão. Ele entrou? Não, ele saiu de dentro. Ele saiu, quebrou o portão inteiro, regaçou tudo e desceu esse milharal inteiro até a outra rua. Quando a molecada foi lá correndo ver, o carro tinha sumido. Até aí tudo bem, aquele converseiro. No outro dia, o portão tava lá todo regaçado, estrupiado, e no milho não tinha um sinal de que tinha passado um carro, nada. Ué? Aí que fica a questão. O que aconteceu? Não sei. Viado. É sobrenatural, não tem explicação. O cara amassou o milho na noite. À noite, então, ninguém reparou, na verdade, mas Ele entrou o carro com ele. desceu, eles viram descendo, e no outro dia o milho tava intacto, não tinha rastro de carro, não tinha nada, só o portão quebrado. Mas essa garagem sempre teve carro? Não, é uma fábrica de caixão, tipo, Que estranho. É um bagulho que foi insolucionável. insolucionável, é sobrenatural, É só um bagulho ver. da sua infância, que eu vi que ficou marcado no sexto. Ficou, e eu lembro até hoje como se fosse agora, assim, ó. Foi louco. E você ficou com medo depois? O quê? Ainda mais sabendo da história da casa, que já era meio esquisito. Aí você ficou, opa. E aí falei pra você, hein? E falar, e a próxima casa também que demorou, falar pra você, hein? Nossa senhora. Deixa pra uma próxima. Quem que é o bagulho? Lomba, véi? Opa. Você falou que tinha uma história pra contar pra nós? Ah, tem uma história bem cabulosinha, tem gente que pode se assustar. Não, eu reagi de boa, vamos dizer, na época, assim. Aconteceu que eu tinha um caminhão, cara. Eu fazia mudança, fazia frete e tal. Antes de ser segurança. Depois eu tinha parei na área de segurança e fui trabalhar na churrascaria do meu tio. Ah, já conheceu o Boto? Já aí, o Boto conheceu o Boto quando o Boto era pequeno, cara. Quando era? Como assim, pequeno assim? Criança. Eu falo pequeno, criança. Ah, tá. É. Ah, mesmo? Vocês conhecem desde criança O mesmo? Boto eu conheço o Boto É quando mesmo, tinha Boto? 10, 11 anos de idade. Tinha uns 9, 10 anos. Eu metido lá, o cabelo arrepiado assim na rua. E calça boca de sino. Entendeu? Verdade. Verdade. Aí, eu dei um tempo na área de segurança, cara, e comprei um caminhão de sociedade com meu irmão. E trabalhava ainda na churrascaria do meu tio. Então, depois que eu saí da churrascaria, às 4 horas, ali, eu começava a fazer frete, né, cara? Aí apareceu um frete pra São Bento do Sul, de Balneário pra São Bento do Sul, levar uma mudança. E daí, enquanto eu tava na churrascaria, meu irmão e meu pai deixaram tudo pronto, né? Eu só cheguei, cara, só troquei de roupa, tomei um banho rapidinho, embarquei no caminhão e fui pra São Bento do Sul. São Bento do Sul, a Balneário dá acho que uns 200 e pouco km, acho que é. Umas 3 horas pra ir, 4 horas, mais ou menos. De caminhão ali umas 3 horas e meia, né? Aham. E ainda pra compensar, peguei chuva pra ir. E tem uma serra lá, agora esqueci o nome da serra, mas tem uma serra. Acontece muito acidente lá. Francisca. Serra Dona Francisca, isso mesmo. Ah, beleza, fui lá, fiz a entrega lá, descarreguei todas as coisas, me pagaram. Eu fechei o caminhão, queria voltar rápido pra Balneário pra descansar, porque no outro dia, churrascaria. E eu tô voltando, beleza, prestando atenção na estrada. E antes de chegar na serra, começa umas retas assim, mas já tipo se inclina, já começa a descer a serra, mas ainda não é as curvas fortes ainda. Então no momento que eu estou dirigindo assim, a gente está dirigindo, você está prestando atenção no trânsito, mas os teus olhos ficam vendo o que tem do lado assim, né, acompanha. E eu vi uma pessoa caminhando. Só a pessoa não, deu ver aquela silhueta, tipo uma sombra caminhando assim. Normal. Normal. Ah. Mas tipo, eu não prestei atenção porque é uma pessoa que a gente encontra muita gente na rodovia. O que me chamou a atenção foi que eu vi que tipo, a pessoa chegou a um determinado ponto, a pessoa tipo entrou. Era de noitão já. Era de noite, era uma meia-noite, 1 hora mais ou menos assim. Madrugada. Era já. Aí eu só vi que aquela pessoa tipo dobrou. Na minha cabeça ali era uma entrada de alguma casa, alguma coisa. Só que me chamou a atenção porque bem na hora que eu passei ali onde essa determinada pessoa entrou, era um barranco, não tinha como ter entrado alguém assim. E eu dei aquela olhadinha e voltei a minha atenção pra rodovia novamente. No que eu voltei a atenção pra rodovia assim,
igual, tipo, eu tô aqui agora, mas eu tô vendo o Marcelo aqui de canto de olho aqui, ó. No momento que eu tô dirigindo, eu vi uma pessoa. Só que essa pessoa que eu vi sentado do meu lado, eu não via o tronco, por exemplo, eu só vi as pernas e as mãos assim no colo, como se estivesse sentado do meu lado. Sério, eu travo. Aí que foi uma coisa interessante, porque eu não senti nada. Eu só me concentrei e comecei a orar. Sério mesmo, eu orei bastante. E aquilo de repente, passa a luz de carro, passa outro ali, de repente não tava mais ali. E aquilo me marcou, tanto que quando cheguei em casa, foi a primeira coisa que eu falei pra minha mulher, o que aconteceu? Eu disse, olha, eu tava vindo, eu dei uma carona com uma alma, porque... Daí eu fiquei pensando, tentando entender o que podia ser, se foi acidente, ou alguém morreu lhe pedindo carona, não sei. Mas apareceu, era certinho, assim, ó, as pernas e as mãos, assim, ó, apoiando as mãos no colo dele, assim, ó, do meu lado, bem do meu ladinho, assim. Nossa, cara, cheguei a arrepiar, velho. Eu tenho uma história um dia, essa eu não tô preparado pra contar, mas eu tenho uma história muito cabulosa. Numa próxima, talvez. Mas eu vou ter que estar preparado, cara, porque eu não sei se eu consigo, eu acho que eu me emociono contando, porque foi muito forte, porque era uma ligação muito forte, foi com meu avô. Tá, numa próxima você conta. Cara, esse bagulho de caminhoneiro aí, mano, já vi algumas dessas. E também não sei o que pode ser, alguém tentando uma carona, mas você já expeliu o bagulho com uma oração, né? Ah, sim, você ora bastante. Quem tem mais aí pra contar? Ó, a parada é a seguinte, só quero fazer uma pergunta. O que eu vou falar é de uma lenda. Eu posso me complicar porque senão eu conto a minha história. Se eu for me complicar, eu conto do meu amigo. Pode falar. Não vou me complicar. Não. Tá, seguinte. Era um belo dia e eu tava sem vídeo. O Renato, ele pede pra gente não fazer vídeo em lenda porque a gente não vai preparado pra isso. O meu canal, a minha equipe de gravação diária não vai preparada pra uma lenda que nem a gente vai, né? Quando vai todos os caçadores. E aquele dia eu tava sem vídeo, cara. Daí eu falei assim, vou gravar uma lenda. Pro seu canal. Que não pode. Que não pode. Daí eu falei, mano, que vídeo que... eu vou lá na casa da boneca. Nossa. Daí fui, cara. Daí eu chamei o Lomba. Inclusive, hoje a gente é proibido de ir lá, a gente foi processado por causa de vocês. Viu, Lomba? Daí fui eu, o Lomba e o Gordinho. O Gordinho tava na época, a gente foi lá. Quando a gente chegou lá, tava meio anoitecendo, tava tipo, não tava muito tarde. Tava tipo 7h30 da noite, mais ou menos isso, mas já tava noite. Lá é sinistro, cara. Muito sinistro. A Dani, só pra vocês terem uma ideia, a Dani, ela parou de frequentar o Elite por causa daquela lenda, da casa da boneca. O que aconteceu, né? E daí, a gente foi lá, daí eu falei assim, mano, eu tenho que gravar um vídeo aqui, o que eu vou? Vou só mostrar aqui como é que é pra galera do meu canal e tal. Eu já tava errado, porque eu não devia ter ido, tá ligado? E daí tava eu, o Lomba e o Gordinho. Quando a gente chegou lá, a gente desceu do carro, a gente começou a escutar um choro na mata, juro por Deus. Um choro na mata. Não era muito perto, assim, tá ligado? Mas também não era tão longe. Dava pra escutar, assim, que tinha algo errado na mata. Tem uma mata bem longe lá, né? Lá Isso, embaixo, pra parte de trás da casa. Daí a gente entrou e a gente começou a explorar a casa. E eu falando com a galera do meu canal, ó, galera, tal, a lenda da casa da boneca e tal. A gente gravou um vídeo lá. Quando a gente conseguiu gravar esse vídeo, eu fiquei por último e o Lomba tava... O Gordinho saiu primeiro. E a hora que eu fui sair, o Lomba tava no corredor da casa, tu olhava a sala e tu conseguia ver lá na cozinha, quem lembra da lenda. Cara, eu conheço o Lomba, que nem ele falou, eu tinha meus 9, 10 anos de idade, então eu conheço ele pra mais de quase de 30 anos, tá ligado? E eu nunca vi o Lomba gelar pra nada, o Lomba sempre é um cara meio pá, tá ligado? Tipo, pra frente, assim, não gela, ele vai, tá ligado? Quando ele gela é porque o bagulho tá louco mesmo. E daí, o Lomba... Tipo assim, eu perdi o controle porque eu tava gravando, eu tava com a câmera e o Lomba, Boto, me ajuda. Mas não com esse tom, com um tom de desespero. E eu, pra mim, na minha cabeça, eu pensei... Por que vocês tinha fumaça na casa? Não era isso? Algo assim? Não, nesse dia não. Daí o Lomba se desesperou, cara, mas se desesperou muito. E daí o Lomba, Boto, me ajuda, começou a querer chorar e eu nunca vi o cara assim, tá ligado? Pra mim, eu achei que ele tinha sido picado por uma cobra, que pode acontecer, ou sei lá, ou acontecido alguma coisa, ele atendeu o telefone, na minha cabeça apareceram 1000 coisas. E ele, Boto, pelo amor de Deus, daí eu lembro que o Lomba falava muito em Jesus. Jesus, não, Deus, Jesus, meu Deus, não, o que tá acontecendo, Deus, Jesus, falava muito nisso. E o Lomba quis sair correndo, cara, e o Lomba saiu correndo assim em direção ao meu carro, eu tava com outro carro velho ainda, aquele Outlander. O Lomba saiu e eu fiquei sem entender, saí, eu olhei, mas não vi nada e saí. E daí o Lomba, não, Boto, vamos embora daqui. O Lomba já não tava mais ligando pras câmeras, pra o que tava acontecendo, pra nada. E ele, vamos embora daqui, cara. Ele entrou no carro e tava deixando eu e o Gordinho pra trás. E eu, calma, mano, o que tá acontecendo? Me fala, o que você viu? Você foi picado? O que aconteceu, mano?
Daí ele, não, Boto, meu Deus, cara, o que eu vi ali, mano, meu Deus, ele falava muito em Jesus e eu fiquei meio perdido. Ele, quero sair daqui. Eu lembro que tinha um carreiro, assim, que ia muito longe pra chegar na rua principal, que também é de chão. E a gente foi indo. Quando chegou lá na principal, a gente travou. Eu falei, Lomba, o que aconteceu, irmão? Fala pra mim o que você viu. Dele, Boto, não volto mais ali, irmão. Eu falei, por quê? O que você viu, cara? No corredor daquela... Chega a arrepiar, eu juro por Deus, mano. Naquela casa da boneca, ele falou, cara, naquele corredor, eu vi uma criança toda desfigurada, Boto. O olho dela tava caído pra fora. Ela com uma aparência de suja, de poeira. Ela tava toda desfigurada, como se alguém tivesse feito alguma coisa com ela, cara. Eu não quero voltar. E ele começou a chorar e eu não sabia o que fazia, cara, porque eu também não podia ligar pro Renato na hora, com medo de me ferrar. Eu falei, mano, eu vou ligar pro Renato. O Renato falou, o que vocês estão fazendo aí, cara? Tá ligado? E eu tava bem no começo, né, tá ligado? Da trajetória aqui. Eu não era nem ainda hunter mesmo da casa, eu era agregado. E daí eu falei, mano, e agora? Daí liguei pro Bruno, cara. Daí o Bruno, Boto, pô, falei pra você não ir aí, cara. Eu já fui, já deu ruim. Vem aqui na minha casa tomar uma água com açúcar. Daí a gente foi lá pro apartamento do Bruno. O Bruno serviu uma água com açúcar pro Lomba. Daí o Lomba pôde explicar melhor. E eu tenho certeza que ele até vai explicar melhor. Vem aqui, Lomba. Fala aqui que você viu. Eu lembro que você já contou isso numa história de terror, mas não. Agora pegamos uma outra versão. É que assim... Mas foi sua primeira aparição que você viu? Assim, tipo, que foi, cara, e foi muito pesado. Mas você lembra até nunca tinha hoje, visto não? isso. Lembro, cara. A sorte que eu não fiquei com trauma, vamos dizer assim. Que eu não me pego pensando sobre isso. É só quando fala, assim, quando fala eu lembro, cara. Eu lembro de dar um negócio ruim. Porque o que eu lembro de ter visto essa... Eu não sei dizer se era uma criança, era uma pessoa de baixa estatura, mas tava com o rosto todo desfigurado. Todo desfigurado, o cabelo, assim, era um aspecto de sujo, bem sujo, sabe, assim, muito sujo. E um dos olhos, assim, como se fosse o globo ocular pendurado, assim. Mas já parou pra pensar que podia ser uma pessoa mesmo ou não? Não tinha, eu tava atrás dele, cara. Mas você entrou na casa? Eu entrei, eu tava dentro da casa. Nós tava já saindo embora. Já tinha terminado o vídeo, a gente já tinha olhado a casa toda. Não tinha como. Não tinha ninguém lá dentro. Você olhou pra trás e o bagulho tava ali. No que nós tava saindo, eu tava por último. Passou perto daquela varandinha vermelha? Nós estávamos indo pela sala. Pela sala. Não tem a sala, daí a sala sai de uma outra varanda. E daí tem aquele corredor que fica à direita. Então quando eu fui passar, daí aquele negócio, se tem alguma coisa ali, eu olhei, no que eu olhei, realmente tinha. Mas seu decolado já vazou. Eu só falei, o que eu lembro muito claro, da figura que eu vi. E do primeiro choque que eu levei, porque é uma coisa diferente de adrenalina, é muito diferente. Eu nunca vi ele daquele jeito, eu conheço assim. Eu não sei te explicar assim, dizer o que eu senti, cara. Eu também acho que eu nunca não tem vi como uma dizer. aparição desse. Agora, depois eu não consigo lembrar. Eu só vou lembrar de novo, assim... Quando chegou no Bruno, mas né? Não, quando a gente saiu lá do terreno, lá na estrada de chão. Sim, e daí eu comecei, daí eu comecei meio que voltar, assim, eu tava no carro, eu sabia que eu tava do negócio que eu vi. Eu falei, cara, que coisa horrível que eu vi. Ficou uns dias pra nós voltar depois, né? A galera não queria mais. É muito ruim, cara, é uma sensação, assim, logo algumas semanas depois, a gente recebeu uma intimação, onde a gente tá até hoje respondendo isso por invasão nessa propriedade. Eu vou falar abertamente aqui. Porque assim, a maioria dos lugares que a gente vai lá, a gente fala com os vizinhos. O que os vizinhos falam, né? Sempre é a mesma coisa. Vai numa casinha, é abandonada, pode ir. Quem arrenda aí é o Tião. Tem contato? Não tem. Porque geralmente a fazenda sempre tem um dono. Só que quem planta é sempre o arrendatário. Raramente é a própria fazenda que planta. Então, cara, pra você conseguir gravar num lugar, primeiro você tem que conseguir o contato do arrendatário. Aí o arrendatário nunca passa o contato do dono. Aí fica... Já aconteceu a gente vai falar com o arrendatário, gravar e dar ruim com o dono. Então, assim, é um disse-não me disse muito grande. E aí a gente recebeu uma punição. Tivemos que tirar todos os vídeos do ar, todos. Então você não encontra mais nenhum vídeo da Casa da Boneca no ar hoje. Estamos ainda lutando na justiça para ver se a gente consegue retornar isso, né? São ossos do ofício que a gente não fala aqui, né? Mas é isso, eu lembro dessa história, eu lembro, depois vocês contaram pra mim. Mas é isso, gente, sobre Caçador de Lenda, pra muitos é uma série massa pra caramba, é uma série legal, muita gente gosta, mas ela tem um fardo, ela tem um peso pra vocês carregar. E muitos desses pesos, nós, Lomba, Boto, vai carregar pro resto da sua vida, né? Vai levar pro caixão, isso aí. Mas teve uma coisa que tu vivenciou agora, uns tempos atrás também, só que tu não tá lembrado, né? Naquela casa que foi eu, você e o Boto só. Você disse, não voltem mais aqui, pelo amor de Deus. Que a tua cama nova, a câmera zerada, eu lembro. Olha, arrepiou. Era a primeira casa do mal. A verdadeira casa do mal. Ó, arrepiou. Então, assim, coisas que... E a gente vai pegando traumas e traumas e traumas. Essa casa tem um trauma e vai ficando cada vez mais foda. Você vai, vou sair de casa agora, eu não sei o que vai me esperar lá. Talvez seja a mesma sensação de um policial sair de casa. Às vezes até a mesma sensação
um cara, um bandido sair pra fazer algo errado, que você não sabe se você vai voltar vivo, velho. É a mesma sensação que nós temos. Então, é isso. Essa é a história de terror hoje com os presidiários. Obrigado a todos. Alguns não quiseram falar porque eles não se sentem bem. Relembrar é ruim. Eu mesmo, ele falou aqui, já me arrepiei, já fiquei pesado aqui. Mas, é isso, gente. Agradecer a todos vocês e ó, eu vou tirar vocês daí. Ô, meu delegado. Meu delegado é meu show. É isso. Boa noite pra vocês. Boa noite. Dormem com Deus. Espero que esse clima não tenha atrapalhado vocês a dormir. É isso. E aguarde a próxima história de terror na barraca ou na fogueira ou no presídio. Tamo junto, guarda. Fui.